Agora, o momento da palavra. Ouça com atenção. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. O Espírito Santo, ele é tremendo. Ele tem a sua maneira de agir. E que nessa noite, o desejo do meu coração é que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo quer falar com essa igreja tão bonita, sofisticada, estruturada, tem um louvor bonito. O prédio, a igreja mais bonita da cidade. Muitos aqui têm orgulho de falar: eu vou naquela igreja na frente da rodoviária, né? Todo mundo fala: nossa, que igreja bonita. Legal, né? Mas o Espírito Santo, ele tem falado de uma maneira diferente. A glória que ele quer liberar não é a glória do prédio. A glória que Deus quer liberar não é o prédio, os vidros, os blocos, os carros. Mas nós temos sido ministrados sobre liberar a glória de Deus. Esse negócio de liberar a glória de Deus dói. Tem que esmagar, tem que lixar, tem que espremer. Semana passada, eu ouvi o pastor Bilga ministrando, dizendo que nós não temos feito muita coisa. Nós não estamos abrindo mão de muita coisa para viver esse evangelho. Na realidade, a gente não abre mão de nada, né? Parar de beber, parar de fumar, só está fazendo bem para você mesmo. Não é mais do que a tua obrigação, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas algo que o Espírito Santo tem ministrado, e tem tudo a ver, que é o mesmo Espírito que está sobre o apóstolo, é que dentro dessa igreja bonita, dentro desse prédio lindo, dentro de pessoas bonitas, abençoadas, que o Senhor tem feito maravilhas, tem muita gente se sentindo solitário, sozinho, abandonado, e não consegue colocar para fora, nem dentro da igreja. Porque a igreja, ela está muito assim, ó, olhando só para o seu umbigo. Cada um por si. Eu venho, eu me encho, eu recebo poder, eu recebo unção, eu recebo glória. Na quinta, mas na sexta, quando você sai daqui, e cabote. Aí você vem no domingo, recebe mais um pouquinho da porção, para conseguir enfrentar a semana. Deus, ele quer liberar a glória. E quando nós olhamos para a história, uma coisa que nós aprendemos é que tudo que começa direito, termina direito. Agora, quando uma coisa começa errada, aí você tem que correr atrás para endireitar, para acertar. É ou não é? No mundo diz um ditado que pau que nasce torto, morre torto. Mas nós cremos que Jesus endireita. Jesus transforma. Vai doer, mas ele transforma. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja hoje não é a palavra da salvação, não é a quadrangular, não é a batista. A igreja do Senhor Jesus hoje, ela está deformada. A igreja do Senhor Jesus hoje na face da terra, ela está fria.
As palavras estão se cumprindo, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Eu acho bonito como está tendo um despertamento das pessoas irem fazer a obra na rua, levar sopa. Ótimo, maravilha, lindo. Mas Deus tem uma obra para fazer entre os domésticos da fé. Entre nós. Uma igreja só vai ser forte quando os membros forem fortes. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Você só pode dar aquilo que tem. E a igreja do Senhor Jesus, ela se fortaleceu no mundo e alcançou todos os 4 cantos da terra, porque ela começou forte. E quando a gente vê uma igreja deformada, nós precisamos voltar lá no início e entender como eles eram, para que a gente possa seguir o modelo e nos ajustar e viver realmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abre a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o 47. E perseveravam. Já começa aí, ó. Não precisa nem terminar a primeira frase. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ou seja, perseveravam na comunhão e no partir do pão, e perseveravam no partir do pão, e nas orações, e perseveravam nas orações. Eu vou falar, hein, apóstolo. Tem gente aqui que não persevera em nada, que acha que Deus é uma varinha mágica, que Ele tem que te responder na hora, do jeito que você quer. E se Ele não quiser? Vai deixar de ser Deus? E se Ele não fazer do jeito que você pensa que tem que ser? Você acha que Ele deixou de te amar por isso? Você tem que entender que os planos de Deus são maiores do que os seus. Que Ele enxerga a tua vida de uma maneira diferente do que você enxerga. Igreja, vamos voltar lá atrás. Vamos perseverar mais. Vamos perseverar mais na doutrina dos apóstolos. Aqui não tem falta de alimento, gente. Qualquer um que vem aqui e prega, o alimento é sólido para você. Aqui você não tem do que reclamar, que não tem alimento, que não está sendo ministrado, que não tem palavra. Pelo contrário, uma das coisas que eu ouço bastante o apóstolo dizer, nas entrelinhas, é que está cheio de gordos espirituais aqui. Recebe, 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 e não transfere aquilo que recebeu. Tem que perseverar, igreja. Tem que deixar de ser mimimi. Não dá certo de um jeito, dá do outro. Mas persevera que Deus vai dar vitória. Hoje mesmo foi uma luta para estar aqui. Tinha feito um propósito com Deus, tinha uma necessidade, algo importante que precisava ser resolvido hoje. E fui orar, e fui buscar, e Deus falando o que vai acontecer, e eu todo animado. Aí o apóstolo chega e me fala na terça-feira, me convida para vir ministrar, pronto. Aí o inimigo tenta trabalhar, né? Para fazer te desanimar.
Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: não é do teu jeito, é do meu. Fica tranquilo. E eu lembrei da palavra de domingo, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha. Mas antes eles receberam ali colocaram ele na parede, né? E deram mais uma chance ainda para eles adorarem, senão eles iriam ser lançados na fornalha. E eles, com muita fé que Deus iria livrar, mas depois eles disseram assim: se Deus não livrar, que fique bem claro que nós não adoraremos os seus deuses e nem te serviremos, rei. A posição deles: Deus pode nos livrar, mas se não livrar, eu continuo firme do mesmo jeito. Deus pode entregar aquilo que você está pedindo, mas talvez aquilo que você está pedindo, Deus tem algo maior e melhor ainda, e Ele faz do jeito que Ele quer. Hoje eu fiquei feliz com o testemunho de um irmão, que tinha dado testemunho há 6 meses atrás, mais ou menos. Tinha testemunhado, todo mundo tinha. E aí não aconteceu, começou a ter os impedimentos. A atitude do irmão poderia ter feito ele desviar, murmurar, reclamar, esquecer dos planos de Deus. Mas quando você permanece firme na promessa, a bênção chega. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Mas você também tem que ser fiel. Você também tem que perseverar. Só o primeiro versículo aqui já fala muito. Fala muito aos nossos corações. Perseverar na comunhão. Até que ponto você persevera na comunhão? Até que o irmão pisa no calo do teu pé? Até que o irmão vira a cara para você? Não te cumprimenta, não dá aquele sorriso? Até que o irmão venha e comece a dar umas pisadinhas na bola? Nós somos corpo, um corpo, membros uns dos outros. O que seria da mão se não tivesse o pé, o braço? Cada um de nós tem as suas limitações, cada um de nós tem o porém, mas nós só vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas se a gente perseverar na comunhão. Comunhão na igreja não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de, para conquistar essa cidade de Botucatu, tem que ter comunhão. Quer ver? Abre lá em João 17, 21. Já volta aí, segura também no Atos 2 aí, que nós vamos continuar lá. Diz assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós temos que ser um com o Pai, mas nosso relacionamento também é aqui. Não é só na vertical, é na horizontal também. Como é que você vai dizer que ama o teu pai, que você não vê, se você não suporta o teu irmão, que você vê? Tem gente que não suporta o irmão. Tem gente que não se submete. Tem gente que não é humilde. Tem gente que acha que é a última bolacha do pacote. Submissão ao teu irmão. Ah, se submeter a alguém que é melhor do que você é fácil. Mas Deus quer que você se submeta ao mais pequenino também. Ao mais fraco. Você tem que se submeter também a entender o outro lado. Sempre quando você tiver com alguma dificuldade de você se submeter a alguém ou
ou você tem uma dificuldade de aceitar determinadas atitudes, faça uma pergunta a si mesmo. Se coloque no lugar daquela pessoa, vai ver por que ela vive daquele jeito, por que ela age daquele jeito, por que ela está passando por essa situação. Quando você começa a se colocar no lugar da outra pessoa, aí você vai entender. Porque talvez você não consiga entender o porquê que aquela pessoa é daquele jeito. Se coloque no lugar da outra pessoa. Uma das maneiras de dizer eu te amo, sabe como é que é? É eu te escuto. Escute. Dê ouvidos. As pessoas precisam desabafar, precisam falar. E se nós queremos conquistar Botucatu, apóstolo, nós temos que ser um. Nós temos que viver em unidade. Volta lá para Atos 2, 42. Então vamos lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, olha aqui, no partir do pão. O povo tem que estar mais junto, tem que partir o pão junto. Quanto tempo você não parte o pão com o teu irmão? Nas orações, não precisa nem falar. 43. Em cada alma havia temor. Essa palavra temor é uma coisa que está faltando hoje. Ninguém tem temor de mais nada. Ninguém teme mais a Deus. Tinha temor. A igreja crescia porque tinha temor. Havia comunhão porque tinha temor. Eles estavam juntos porque tinha temor. E quando há temor, olha o que acontece. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A igreja primitiva era uma igreja que vivia sinais e maravilhas. Nós vivemos um pouquinho. Deus tem muito mais, é muito mais profundo. É muito maior o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Todos os que criam estavam separados, é isso? Estavam juntos e tinham tudo em comum. A unidade. Igreja. A igreja de hoje está parecendo uma dinâmica que eu vi numa empresa uma vez, que é dois burros, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Não vai para lugar nenhum. Está cada um buscando o seu. Vem buscar a Deus, mas para buscar o seu. Resolver o seu, para você. Vem buscar a Deus por egoísmo. Que acha que Deus vai resolver o teu problema. Resolve. Mas Deus tem muito mais do que isso para fazer. Quando você aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso aqui agora que eu vou falar vai chocar. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Irmão, para fazer uma vaquinha, para conseguir fazer alguma coisa para o ministério dali, já é uma dificuldade conseguir. Imagina abrir mão do que é seu. Para você entender o que aconteceu naquele tempo, Pedro tinha feito seu primeiro discurso, a primeira grande pregação, aonde mais de 5.000 pessoas, aproximadamente 3.000 homens, fora mulheres e crianças, se converteram ali naquela primeira pregação. E o povo, aí agora, o que é que nós vamos fazer? Eles largaram tudo, abandonaram tudo, venderam tudo, entregaram nas mãos dos apóstolos e repartiam ali, como cada um tinha necessidade, e falaram: a partir de agora, nós vamos viver juntos, em comum, vamos viver uma nova forma de vida.
Mas tem gente que não quer abrir mão de nada. Perseverando unânimes. Ah, essa aqui, apóstolo. Todos os dias no templo. É todo dia. Tem gente que reclama se tem culto 2 dias, 3 dias. O verdadeiro cristão, adorador, ele quer estar sempre na casa do Senhor. O salmista Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar nos teus átrios todos os dias da minha vida. Aquele que tem um coração puro com Deus, ele quer estar na presença de Deus. O seu prazer é estar na presença de Deus, é estar na comunhão dos santos, é estar junto com os irmãos, é estar na presença do Todo-Poderoso, porque é na comunhão dos santos onde Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre. Enquanto você estiver cumprindo uma agenda, uma tabela, Deus não vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Você tem que ter prazer. E lá no começo, eles não tinham tantas opções. O problema é que o mundo hoje, ele dá muitas opções. Na segunda-feira tem o futebol, na terça-feira tem que ir no cinema, na quarta-feira tem que não sei o quê, na quinta-feira, aí começa a preencher a sua agenda com um monte de coisas fúteis, que não vão te levar para lugar nenhum, e você deixa as coisas de Deus para quando não tem nada para fazer. Fica preenchendo a sua agenda do jeito que você quer. Ei, libera aí um lugar na sua agenda para Deus. Não é só de noite, não. É de manhã, é de tarde, é na hora do almoço, é à noite. E de madrugada, se Ele te pedir um lugar na agenda, libera aí algumas horas do teu sono para orar por alguém. Tem pessoas que podem morrer se não tiver uma intervenção divina. E você pode ser instrumento para salvar essas vidas. Essa igreja, apóstolo, essa igreja tem que ficar aberta 24 horas por dia. No ano 2000, em São Paulo, participava num projeto da Igreja Renascer, que era a igreja 24 horas aberta. Ah, mas não vai ninguém. Um dia, eu estava de plantão. 2:30 da manhã, me chega um empresário que tinha perdido tudo o seu dinheiro no jogo. Tinha perdido 300 mil reais no jogo. E ele não conseguia achar o caminho de casa, ele foi parar na frente da igreja. Aquele homem queria se matar, tirar sua vida. Mas aquele homem teve uma nova chance, um novo começo. Ele precisou perder tudo para que Deus levasse ele para recomeçar da maneira certa. E se aquela igreja tivesse fechado aquela madrugada, eu não sei o que seria daquele homem. Nós temos estrutura, nós temos tudo aqui. Só precisa alguém se dispor a fazer. Isaías capítulo 6, o Senhor pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Enquanto você estiver olhando só para você, para o seu umbigo, vai acontecer nada. É legal fazer sopa, é ótimo. Mas às vezes tem um irmão aqui dentro da igreja, está precisando de uma sopinha. Está precisando de um carinho, está precisando ouvir. Mas sabe o que acontece às vezes? O orgulho, a arrogância, a prepotência, a timidez. Muitos irmãos não conseguem pedir ajuda. Não sabem pedir, não têm coragem.
Mas se nós estivermos unidos, andarmos juntos, tivermos tudo em comum, se nós somos participantes da vida de cada um, nós vamos detectar as necessidades. Não vai ser preciso ninguém falar, você vai ver. E você vai ser usado para suprir a necessidade do teu irmão. E vai ter vezes que o teu irmão vai suprir uma necessidade que você tem. Era assim que viviam os primeiros convertidos. Eles tinham tudo em comum. A maioria aqui não sabe nem onde o outro trabalha, não sabe nem o que faz da vida, não sabe nem o nome. Não sabe nem se trabalha, se está desempregado, se está passando por provação, se está passando por dificuldade, se tem alguém doente em casa, se o casamento está bom, se não está. Por que não sabe? Porque é cada um vivendo a sua vidinha. E fica decepcionado, frustrado, porque passou por situação em outras igrejas, em outro tempo, ou até dentro da igreja mesmo. E aí não se abre mais para viver um novo relacionamento, achando que é tudo igual. Deus quer curar feridas aqui. Deus quer abrir para você uma nova oportunidade de viver o amor de Deus entre os irmãos. Quando isso começar a acontecer, aí, apóstolo, olha o 47. Não, vamos terminar aqui, né, o 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Olha agora, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando uma igreja é madura, quando a igreja vive o verdadeiro evangelho, quando a igreja ela ama uns aos outros, quando existe relacionamento real, as pessoas se aproximam e querem ter aquilo que você tem. Querem viver o que você está vivendo. Querem ter amizades sinceras. Querem ter esses relacionamentos. E automaticamente você passa a ser um imã que atrai. Eu paro para refletir nesse versículo. A igreja hoje ela cai na graça do povo? Ou a igreja hoje é uma igreja chata, que afasta mais do que atrai? É o não pode, é o apontar do dedo, é isso, é aquilo. É tanta dificuldade e religiosidade para a pessoa chegar a Deus, que ela fala, é melhor eu ficar em casa. A igreja tem que cair na graça do povo. A igreja tem que ser simpática, tem que ser calorosa, tem que ser amorosa. Quanto tempo você não dá um abraço aí no teu irmão, na tua irmã? A gente chega na igreja, né? Pai do Senhor, irmão, fica meio longe assim, né? Não tem aquele abraço caloroso, não tem aquele... A igreja tem que viver o que Deus tem para ela. Em Atos 4, versículo 32, mais uma vez, só para encerrar. Só para confirmar como é que viviam a igreja primitiva. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas,
vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Só até aqui. Aqui fala, continuando, tem uma outra história também. Fala aqui de José, de Chipre, que ele vendeu a sua fazenda e entregou nos pés dos apóstolos o valor todo. Aí lá na frente tem a história de pessoas que queriam ser, é o crente Denorex, né? Parece, mas não é. Ananias e Safira foram lá e venderam uma propriedade também, só que reteram metade, deram uma parte para os apóstolos, reteram outra parte. Ah, mas não está bom, eles deram uma parte, mas falaram que tinham dado tudo, entregaram como se fosse tudo, mas guardaram uma parte para se garantir. Sabe o que aconteceu com eles? Morreu. Foram fulminados. Tem gente que quer ser perfeito. A pessoa já é honesta, já é uma bênção, é próspera, trabalha, cuida bem dos seus filhos, mas não, ela quer ser perfeito, quer ser mais, quer ser destaque, quer aparecer. E um dia um jovem rico chegou para Jesus, ele já era uma bênção. Chegou para Jesus, bom mestre, que farei eu para herdar a salvação? Ah, segue os meus mandamentos. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Senhor, isso desde criança eu faço. Já sei isso tudo aí de cor e salteado. Cresci na escola bíblica dominical, sei tudo. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Levou uma chapuletada, perdeu o rumo, ele está procurando até agora. Saiu chorando. Ele podia ter ficado sem essa, seria salvo, continuaria no meio da igreja, estava uma bênção. Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu chamado, cada um vai até aonde aguenta, cada um tem o seu limite, e Deus respeita isso, mas não queira fazer mais daquilo que você foi chamado, porque você vai se estribuchar. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, é fácil, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É fácil, vem. É só negar. Quer ser perfeito? Fácil. Vende tudo que você tem e vem. As raposas têm covis, as andorinhas têm ninho para si, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Vem. Quer ser perfeito? Tem gente que quer ser perfeito, apóstolo. Tão perfeito que é mais perfeito que os outros. Também tem o outro que é o contrário, né? Que a pessoa é tão humilde, mas tão humilde, que ela se gaba da humildade dela. Chega a ser até arrogância, de tão humilde que a pessoa fala que ela é. Humildade também não quer dizer pobreza, viu gente? Não é voto de pobreza não. Conheço muito rico humilde, e conheço muito pobre, que não tem nem onde comer, não tem nem onde morar, arrogante. Come ovo e arrota caviar. Eu estou falando mesmo o que Deus está falando. Deus quer tratar você. Não é lá fora que Deus quer tratar, é aqui. Hoje Deus quer mexer com a igreja. Deus quer provocar a igreja a viver o amor fraternal, a perseverar na doutrina dos apóstolos. Aqui tem doutrina. Você não pode reclamar de palavra aqui. Desculpa, você não pode reclamar. Não pode dizer que aqui não tem conteúdo. Desculpa. Eu vim de São Paulo, fiquei 2 anos e pouco, rodando. Eu só encontrei um lugar para ser ministrado, aqui.
Aqui tem palavra. Você tem que perseverar na comunhão. Vou fazer um pedido para você. Persevera um pouquinho mais na comunhão com o teu irmão. Força mais um pouquinho. No começo você tem que forçar a barra, não é fácil. No começo você tem que provocar, você tem que romper. Tem que romper. Tem que vencer essa timidez. Tem que se unir mais. Perseverar na comunhão. Tem que perseverar no partir do pão. Tem que chamar os irmãos para comer o feijão lá na sua casa. O macarrão no domingo. O feijão está caro, né? É bênção. Eu valia R$ 2,50, agora vale 5. Agora estou valendo 15. Eu sou universal. Opa, desculpa. É uma brincadeirinha. O feijão é forte. Mas é mais um motivo para você juntar aí o feijão e chamar os irmãos. É sinal de amor, né? Está dividindo o feijão, que é caro. Pode dividir picanha também, que a gente gosta, né? Linguiça, churras. Na comunhão. Tem que perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Desafio você a essa semana a pegar 3 pessoas da igreja que você conhece ou que você não conheça, que você tem intimidade e não tem, ore por elas. Não é orar por aquele que está lá fora, não. Ora para aquele que está aqui dentro, mas às vezes está mais sozinho do que aquele que está lá fora. Deus me mostrava pessoas carregando um fardo pesado nas costas, que já estava até assim, ó. E aqui dentro da igreja. E Deus está falando que Ele pode dividir esse fardo. Nós podemos ajudar a carregar esse fardo. Se cada um pegar um pouquinho, não fica pesado para ninguém. Se cada um fizer a sua parte, não fica pesado para ninguém. Se cada um comprar a briga do outro, todo mundo vai alcançar a vitória. Deus quer que você compre a briga do teu irmão. Mas como que o irmão vai saber que você tem briga se você não se abre com ele? Se você não fala? Ele tem que receber a revelação do céu e adivinhar. Tem que haver comunhão, comunicação. Às vezes uma oração, uma palavra de edificação, às vezes uma palavra de ânimo, de coragem, vai fazer a diferença na vida do teu irmão. Um pode ajudar com oração, outro pode ajudar com uma palavra, outro pode ajudar com alimento, outro pode visitar no hospital, outro pode levar uma sopa, o outro pode ajudar de qualquer forma. Às vezes a pessoa está lá, é prestador de serviço, é pedreiro, é mecânico, é funileiro, mexe com eletrônica, com informática. E às vezes alguém na igreja precisa de um serviço que essa pessoa faz. E a pessoa que está aqui na igreja, orando a Deus para abrir as portas de serviço. E o irmão podia estar contratando o serviço do irmão para abençoar, mas não, chama de fora porque não sabia que você faz. A culpa é de quem? A culpa é sua, que não fala, que não declara, que não fala o que você faz. Não se abre para viver um relacionamento. Atos 2, 42 a 47. Eu fui 1 ano ministrado sobre esse texto. E confesso que eu não aprendi nada, eu preciso começar tudo de novo. E eu me proponho nessa noite a começar junto com os irmãos a viver o Atos 2, 42 a 47. No dia que nós vivermos isso, só um pouquinho disso, a igreja não será mais a mesma. Eu não estou aqui para falar que eu vivo aquilo que eu prego, não. No dia que eu viver aquilo que eu prego, que o que eu prego é muito superior a mim,
que eu prego é do trono, é do céu. Mas eu quero me esforçar junto com os irmãos a viver um pouquinho do Atos 2, 42 a 47. Vamos receber o apóstolo. Já falei o que eu tinha que falar, pastor. Aplauda o Senhor.